Aquisição de empresas. Parte 4. Negociando. Uma das partes fundamentais em todo o processo de aquisição, e não é só de empresas, é a questão da negociação. Então, sempre, depois que eu faço toda a análise, depois que eu faço a due diligence, eu chego um momento que eu sento na mesa e vamos negociar. Nesse momento é importante a gente ter todos os objetivos, então todo aquele planejamento, aquela estratégia do que eu quero com aquela negociação, muito bem trabalhado, muito bem claro na minha cabeça, para eu poder saber o que efetivamente eu vou conceder, até onde eu posso chegar. Mas aí a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de negociação é a gente tentar entender o que é o processo de negociação. Então vamos ver um conceito aqui para a gente entender em que consiste a negociação. A negociação é a forma de chegar a determinados objetivos por meio de acordos, em situações em que existem interesses comuns, complementares e opostos, lidando com os conflitos, divergências e antagonismos de interesses, ideias e posições. Aqui é importante, e eu dei ênfase quando eu comecei a falar, a palavra acordos. Por quê? Porque toda negociação tem que ter um objetivo de acordo. Então, quando a gente senta na mesa para negociar, é para sair com um acordo. Então, isso é muito importante, porque a maioria das pessoas, quando vão negociar, nem sempre elas têm claro que o objetivo é o acordo e elas acabam deixando de criar ou de oportunizar alternativas e perdendo o negócio. Vamos dar uma olhadinha em algumas bases da negociação, que elas são importantes da gente frisar para a gente ter aquela postura no momento de negociar. Então, aqui a gente tem o quê? Primeiro, a negociação ela tem como base a resolução de impasses. Então, só vai ter uma negociação quando tiver um impasse. Vamos imaginar que lá no seu processo de aquisição você mandou uma proposta e foi aceita. Não tem mais negociação, ela já foi aceita, né? Difícil acontecer isso, muito difícil. Só se a outra parte estiver numa desvantagem ou com uma necessidade muito grande daquele processo. A gente tem também como base a aceitação de ideias, uso da informação, influenciar o comportamento, esse é um objetivo, né? Sem sombra de dúvida, você quer influenciar que ele aceite as suas ideias, a decisão tem que ser conjunta, a gente busca ajustes de problemas e sempre numa negociação a gente tem um posicionamento divergente. E o consenso tem que ser a máxima na nossa cabeça. Importante também a gente deixar claro que uma negociação deve levar a uma satisfação. Então, quando eu tenho um consenso, eu tenho uma satisfação. Então, o que eu tenho que ter muito claro na nossa cabeça? Que todos esses preceitos, todas essas posturas têm que estar muito arraigadas na cabeça de quem vai estar negociando. Por exemplo, se você vai negociar e você não está aberto à aceitação da ideia do outro, não vai sair acordo, não vai sair consenso. E eu, do ponto de vista organizacional, quando eu me propus a tentar fazer uma aquisição de uma empresa, é porque a minha empresa escolheu isso enquanto estratégia. E toda a estratégia está calcada no sucesso da empresa. Por isso que é importante que haja uma visão sistêmica, organizacional do processo de negociação e não algo pontual, dissociado de toda a estratégia que a organização já traçou. Beleza? Então, até a próxima aula. Bons estudos!